Graça e paz, povo de Deus, glória a Deus por podermos ter a oportunidade novamente de estarmos sendo edificados nesse tempo. E dando sequência ao nosso quarto módulo, que é a antropologia, que é o estudo, o conhecimento acerca do homem, e no nosso ponto de vista nós vamos falar do ponto de vista homem e o Criador, que é Deus, entre o homem e Deus. A antropologia ela estuda a cultura, as crenças, a diversidade, como foi falado na aula introdutória, mas o nosso ponto-chave, que eu quero que bem fixar aqui para nós, é que o conhecimento, né, da antropologia, do estudo acerca do homem, ele vai nos ajudar a entender melhor, a compreender a doutrina sobre o pecado, sobre o juízo e sobre a salvação. Hoje nós vamos falar, né, o grande debate que em todo lugar, né, nós vemos aí entre homens, algumas pessoas sempre, a ciência, a briga da ciência com a Bíblia, né, os cristãos, porque nós pensamos diferente. Nós cremos na Bíblia como a única palavra de regra e fé e prática, e ela é inerrante. O que está nela descrito ali foi pela vontade de Deus de trazer a revelação a nós, e essa revelação ela nos traz o sentido da vida, o propósito da vida, o propósito da criação do homem. Quando nós vamos olhar para a Escritura, nós vamos ver o propósito da criação do homem por esse Criador que é Deus. Mas nós temos, né, a parte da ciência, a filosofia, que é um problema, né, de não olhar para a Bíblia como nós olhamos, e aonde que vai trazer as discussões acerca de que não foi Deus, como a Bíblia descreve, que criou todas as coisas, inclusive criou o homem, como é o caso do nosso estudo aqui. O criacionismo vezes evolucionismo. Então hoje, o maior debate que há, né, no mundo hoje é justamente o evolucionismo crê, né, nessa evolução a partir, né, do Big Bang. Várias linhas filosóficas, vários homens, né, pessoas que acreditam, né, diante do estudo da ciência, né, pela evolução da matéria, que foi constituído todas as coisas. Então nós, cristãos, nós cremos como a Bíblia descreve, né, e ali ela traz ali uma ideia, né, das coisas que foram criadas por esse Criador, para que nós venhamos a entender o que nós estamos vendo, como as estrelas, né, a parte da astrologia e o mundo físico em si, né, completo. Lá em Gênesis nós vamos ver, né, na narrativa de Gênesis, né, que fala da criação, e a gente vai ver muitos pontos diferentes que procuram ser aceitos, alguns defendidos inclusivamente por nós, né, cristãos. E nós vamos, durante essa aula de hoje, nós vamos estar debatendo e falando um pouquinho sobre isso, né? E eu creio que para nós que já cremos na Bíblia como única regra de fé e prática, não há dificuldade em aceitar os pontos, os argumentos, porque até mesmo por esse entendimento nós já compreendemos, olhando para nós mesmos, olhando para tudo que existe, nós vamos chegar à única conclusão, né, que realmente é necessário a existência de alguém muito poderoso e superior para poder cuidar de todas essas coisas e criar todas essas coisas, porque o homem não tem tido capacidade para isso. O homem tem destruído as coisas que foram criadas perfeitas. Só com essa tese e com essa compreensão nós já derrubamos muitas coisas. Mas vamos, né, lá buscar o que ouvimos falar sobre isso. Então vamos lá. A evolução teísta, ela afirma que Deus direcionou
usou e controlou o processo da evolução natural para criar o mundo e tudo que nele existe. Normalmente, essa visão inclui as seguintes ideias. Os dias da criação de Gênesis 1, na verdade, foram eras. O processo evolutivo estava envolvido na criação de Adão. A terra e as formas pré-humanas são extremamente antigas. A criação, ainda que existam variantes no conceito de criacionismo, a principal característica desse ponto de vista é que ele tem a Bíblia como a única base para entender toda essa criação. A ciência, ela vai contribuir para o nosso entendimento, mas jamais deve controlar e mudar a nossa interpretação das Escrituras para acomodar suas descobertas. Então, por mais que a ciência evolua, por mais que a ciência descubra as coisas, mas na verdade, nós que cremos no Criador, nós entendemos ali que nada está fugindo ali do princípio do que a Bíblia ela descreve para o nosso entendimento da criação. A Bíblia claramente nos ensina, que o homem ele foi uma criação especial. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, 26 e 27, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós vemos claramente ali a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós que cremos na Trindade, nesse Deus, nas três pessoas distintas, porém que trabalham em conformidade, em uma só visão, em um propósito, sendo uma só pessoa na manifestação de produzir o que o coração do Pai está planejando. Criou Deus, pois, o homem. Nós vemos lá que a Bíblia ela não se preocupa em apresentar, em tentar revelar, não. Ela diz que Deus, o Criador, e Deus, o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas e disse: Deus, haja luz, e houve luz, e Deus começa a criar o planeta Terra, com a ordem da tua palavra, com a ação do verbo da palavra. Nós vemos a ação do Espírito, do Espírito de Deus, Espírito Santo, e vamos ver que o homem ele vai pegar do pó dessa terra e ele ali vai construir então esse ser vivente que é o homem criado à sua imagem e à sua semelhança. Os criacionistas, eles possuem diferentes pontos de vista em relação ao dia da criação, mas para alguém ser um criacionista, é preciso acreditar que o registro bíblico é historicamente factual e que Adão foi o primeiro homem. Então, embora a Bíblia não seja um livro de ciência, isso não significa que ela não seja precisa quando revela verdades científicas. Então nós precisamos destacar esse ponto. Com certeza, tudo o que revela sobre qualquer área do conhecimento é verídico, preciso e confiável também. A Bíblia não responde a todas as perguntas que desejamos fazer a respeito das origens. Isso é claro. Mas somente o registro bíblico nos dá informações precisas a respeito das origens das coisas, de como foi criado todas as coisas. A humanidade, ela parte de um pressuposto do que a palavra do Senhor ela está ali descrevendo para nós, para o nosso entendimento. Que Deus falou que deixará o homem seu pai e sua mãe, e a sua esposa serão uma só carne, e se multiplicarão na terra. Então nós vemos essa ordem de Deus bem clara nesse propósito da humanidade em si. Outro ponto também, duas características principais do ato da criação do homem que destaca no texto de Gênesis. Foi planejada por Deus, ocorreu de forma direta, especial e imediata. Então,
esse ponto está bem claro na leitura de Gênesis 1, 26, 27, né? E nós vamos ver que a imagem de Deus, né, é o imago Dei, a imagem de Deus, da mesma forma que se discute a origem do homem, discute-se também o propósito da criação do mesmo. De todas as criaturas que Deus fez, só de uma delas o homem disse ter sido feita. A imagem de Deus. O que isso significa, né? Podemos usar a seguinte definição para poder destacar essa ideia e compreender ela. O fato de ser o homem a imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa. É uma representação de Deus, né, no propósito da criação. Nós estamos aqui representando autoridade, poder e governo de Deus. Por isso o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, perfeito, para representar Deus nessa criação maravilhosa. E esse homem criado, né, porque a criatura criada, o homem, o ser vivente, foi criado com um propósito de se relacionar com esse Criador, né, de prestar contas desse governo, né, do governo que foi concedido a ele por esse Criador, de administrador de todas as coisas criadas, prestar conta de tudo isso, mas tendo capacidade para tal propósito. Então, quando nós vemos ali essa representação e essa palavra, né, poderosa, de Deus empretada, né, em nós, pelo sopro de Deus, o Espírito de Deus, a vida que Deus nos deu, nós vamos ver claramente que para que o homem tenha um bom governo, para que o homem governe, administre e represente, ele não pode viver sem um relacionamento com Deus. E aí nós vamos ver que é justamente isso que vai acontecer na desobediência, porque agora o homem, ele é afetado pela consequência desse distanciamento, porque o pecado distanciou o homem de Deus. Então nós vamos ver que essas consequências são caras, trouxe prejuízos grandiosos, e inclusive um desses é que o maior sofrimento humano é a morte, né? Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, isso significa que ele pretende fazer uma criatura semelhante a si. A palavra hebraica que exprime imagem e semelhança se refere a algo similar, mas não idêntico. A coisa que representa ou que é uma imagem. A palavra imagem também pode ser usada para exprimir algo que representa outra coisa. Os teólogos, né, nós teólogos, vamos gastar muito tempo tentando especificar uma característica do homem, ou bem poucas delas, né, em que vê primordialmente, em primeiro lugar, a imagem de Deus. Alguns já cogitam que a imagem de Deus consiste na capacidade intelectual do homem. Ou no seu poder de tomar decisões morais e fazer escolhas voluntárias. Outros conceberam que a imagem de Deus era uma referência à pureza moral original do homem, ou o fato de termos sido criado à imagem de Deus, homem e mulher, o domínio humano sobre a terra. Então Deus dá, no termo dessa criação, a forma de nós podermos ter capacidade de tomar decisões e de governar essa criação. Dentro dessa discussão, nós vamos ver que melhor seria concentrar nossa atenção
primeiramente no significado das palavras, imagem e semelhança. Esses termos tinham significados bastante claros para os primeiros leitores. Então nós vamos ver que hoje a nossa dificuldade, é claro, na tradução, né, das escrituras, nós vamos ver se perder a identidade ou a exatidão do que aquela palavra, aquela forma foi expressa naquela época. Mas imagem no hebraico, tselem, no grego eikon, no latim imago, significa molde, modelo, imagem, representação, uma representação formada e concreta. Então imagem, o sentido de imagem é justamente isso, um molde, um modelo, uma imagem, uma representação formada e concreta a partir, né, de algo já existente, que é Deus. Semelhança no hebraico, damute, no grego homoioses, no latim similitude, significa similitude, semelhança, uma similaridade abstrata, imaterial e ideal. Embora alguns eles venham tentando fazer a distinção entre as duas palavras para ensinar que existem dois aspectos da imagem de Deus, nenhum contraste grande entre eles tem apoio linguístico. Os termos são sinônimos, potenciais e facultativos. O uso da acusacional, né, da ocasional, dos dois termos juntos sugere um reforço de um termo por associação com o outro. Ao usar as duas palavras juntas, o autor bíblico parece estar tentando expressar uma ideia muito difícil, na qual deseja deixar claro que o homem, de alguma maneira, é reflexo concreto de Deus. Mas, ao mesmo tempo, deseja espiritualizar isso em direção à abstração. Para os primeiros leitores, Gênesis 1:26, significava simplesmente: façamos o homem como nós, para que nos represente. Então é o sentido primário de entender. E criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Como imagem e semelhança já carregam esses significados, as escrituras não precisam dizer algo como: o fato de ser o homem a imagem de Deus significa que o homem é como Deus nos seguintes aspectos: capacidade intelectual, pureza moral, natureza espiritual, domínio sobre a terra, criatividade, capacidade de tomar decisões éticas, capacidade de relacionar e imortalidade. Tal explicação é desnecessária, não só porque esses termos tinham significados claros, mas também porque nenhuma lista desse tipo faria justiça ao tema. O texto, nós precisamos afirmar que o texto precisa afirmar que o homem é como Deus. E o restante das escrituras fornece mais detalhes que explicam esse ponto. De fato, na leitura do restante da Bíblia, percebemos que uma compreensão da plena semelhança do homem a Deus exigiria uma plena compreensão de quem é Deus no seu ser e nos seus atos. Uma plena compreensão de quem é o homem, o que faz. Quanto mais sabemos sobre Deus e o homem, mais semelhanças reconhecemos e mais plenamente compreendemos o que a Escritura quer dizer ao afirmar que o homem existe à semelhança de Deus. Então, a expressão se refere a todo aspecto em que o homem é como Deus. Na verdade, em toda a Escritura, o alvo do homem é o de ser semelhante a Deus. Nós vamos entender isso claramente, né? Que é a nossa busca por Deus, a nossa busca da nossa identidade em Deus,
Isso que traz esse anseio, né, que lá na criação, Adão, numa compreensão de intimidade com o Criador, de toda a viração do dia, estar ali em comunhão com Ele, não teria essa dificuldade que nós temos hoje, né? Porque nascemos morto espiritual. E vamos compreender agora Deus a partir do Evangelho, a partir do ato de Deus de rasgar o véu, de renovar, de restaurar essa revelação e sobre aqueles que creem nesse sacrifício. E o Espírito de Deus agora se relaciona com esse homem, levando ele ao conhecimento de si próprio, de sua identidade em Deus e do propósito de Deus na criação dele próprio. É a parte que nós precisamos entender aqui.